Vamos abordar um outro assunto aqui antes, que é o caso tratamento de Vinícius, né? Sim, sim. Vou colocar aqui o que acontece. No dia de hoje, o nosso querido Luiz Brito fez uma postagem aqui que dizia o seguinte. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Luiz Brito colocou: rapaz, que recuperação foi essa de Vinícius? O cara estava com previsão de pelo menos 4 meses fora, ele não ficou nem um mês. Que medicina avançada é essa aqui de Pernambuco? Aí eu peguei e retuitei ele, dizendo o seguinte: o Náutico definiu 4 meses. Sem suporte nenhum do seu chefe do futebol, entenda-se, Eduardo Granja, Vinícius foi lá em Goiás buscar outro diagnóstico. Foi também no América Mineiro também, viu? E conseguiu. Depois, em comum acordo com o Náutico, ficou definido esse tratamento que ele fez. Mas só Deus sabe como o Vinícius não teve suporte. Veja. Primeiro que existe um limite de caracteres no Twitter, né? Eu não posso me sentir responsabilizado pelo que as pessoas entendem. A postagem está aí, é uma crítica à condução pelo chefe do futebol. Aí não tem crítica nenhuma ao departamento médico do Náutico. Nenhuma. Inclusive, que fique bem claro que existiam alternativas do tratamento de Vinícius. Existia até tratamento mais conservador, sem cirurgia. Existia o tratamento cirúrgico que ele fez, que tinha uma previsão mais curta de retorno. E existia um tratamento cirúrgico também, mais definitivo, que ele poderia vir a demorar 4 meses. Ok? É óbvio que está muito claro, e aqui ninguém é médico, e ninguém entrou na seara médica, é óbvio que você constata o seguinte, veja, se existe um tratamento de 4 meses, esse tratamento de 4 meses, a probabilidade dele ser melhor sucedido é grande. É melhor do que qualquer outro tratamento. Deve ser um tratamento bem mais definitivo. Quais são os problemas que acarretam de você fazer esse que pode durar até 4 meses? Daqui a 4 meses acabou a Série C. Acabou a temporada para o Náutico. E Vinícius é o salário mais caro do elenco. E sem Vinícius, a gente não vai a lugar nenhum. Então, se existem alternativas, você busca outras alternativas, óbvio, em uma margem de segurança que ninguém vai optar por algo que não se sustente, né? Que seja uma loucura. A crítica aqui é a condução. Por quê? Quando o Vinícius ele recebeu esse feedback do Náutico, que a tendência era ir por esse tratamento que poderia chegar até 4 meses, o próprio jogador se sentiu desconfortável com essa decisão, com essa situação. Não tinha sido nem decidido ainda. E resolveu buscar uma outra visão. Foi quando ele foi se auxiliar lá com médicos do Goiás, que era o clube onde ele estava e tal, e ele teve que buscar os documentos. Foi uma semana bem complicada para Vinícius, porque ele estava bem à margem. Não tinha uma pessoa ali junto com ele, sabe? Ele estava muito nervoso com a situação, aperreado com a situação. É óbvio que ia ficar. Ele sabe do compromisso que ele tem com o Náutico. Ele estava chateado por causa da lesão. E a crítica é porque não houve um suporte ao jogador. O jogador estava ali, buscando ali onde ele fez os exames para poder buscar as papeladas para poder ir lá se consultar, não sei aonde, tal, não sei o quê. Essa é a crítica. Tá? Aí acontece que em determinado momento se juntou todo mundo ali e aí chegaram ao consenso desse tipo de tratamento que Vinícius agora já está treinando e existe a possibilidade dele já jogar contra o ABC. Ponto final. Ponto final. Atos, e essa questão de 4 meses foi falado oficialmente pelo Náutico? Foi falado no GE, que é a imprensa, e a gente aqui comenta o que é divulgado na imprensa. O Náutico em nenhum momento abriu voz para poder rebater ou desmentir o Globoesporte.com, matéria de João de Andrade Neto. E essa informação está correta.
Está correta. Agora, se a turma lá no Náutico ficou incomodada com a postagem ou entendeu que a postagem era uma crítica ao departamento médico, não é. Ou entendeu que, baseado na postagem, as pessoas tiraram conclusão que era uma crítica ao departamento médico, que o departamento médico ia fazer algo errado em partir para o tratamento que durasse 4 meses, no post não tem nada dizendo isso. Sou responsável por aquilo que está no post. O post é uma crítica, mais uma, na verdade, ao papel de Granja nisso tudo. Que ele não consegue compreender qual é o papel dele como vice-presidente de futebol. Ele deixa tudo acontecer assim, conforme a natureza manda. Ele não consegue agir, ele não consegue dar um suporte ao atleta. Como vários exemplos também que ele não conseguiu, de fato, se fazer presente, interferir em algum processo do Náutico. Ele deixa tudo acontecer porque, na verdade, ele não tem capacidade de entender o que está acontecendo. Né? Então, tudo vai andando ali a revelia. Agora, eu trago mais algumas informações, tá? Não é a primeira vez que há um descompasso entre o departamento médico do Náutico e o departamento de futebol. E, novamente, aqui não é uma crítica ao departamento médico. Mais uma vez, é uma crítica ao departamento de futebol. Cito um exemplo, João Mastro. João Mastro. Vamos procurar saber como foi a contratação de João Mastro no dia que João Mastro estava aqui? Tinha todo um histórico de lesão. O departamento médico do Náutico mal foi ouvido na contratação de João Mastro. Fagner Alemão. Venham desmentir Fagner Alemão. Que o departamento médico do Náutico sugeriu não fazer o contrato com o jogador. E o senhor Eduardo Granja tomou a decisão de fazer um contrato de risco. Na primeira vez que Fagner Alemão entrou no gramado, acabou se contundindo. Se contundiu com outra coisa, mas já tinha sido indicado para ele não fazer a contratação dele. E aí vem toda uma discussão também filosófica da montagem de elenco, porque Fagner Alemão era um pilar do time, e em nenhum momento o Eduardo Granja pensou assim, porra, se ele era um pilar da minha zaga, como é que eu estou fazendo contrato de risco agora com ele, porque tem problema clínico, e eu vou continuar com ele sendo pilar. Deveria ser remanejado, né? Fagner Alemão deveria ter passado a ser um fundo de elenco, se quisesse contratar ele, eu não teria nem ficado com ele, para poder contratar pilares da zaga. Isso não foi feito, até porque a zaga da gente foi ocupada por Léo Couto, né? Não adianta agora dizer que Léo Couto ia virar um pilar da zaga, pelo amor de Deus. Então, só para deixar claro, isso aí é uma crítica à condução do departamento de futebol, não é uma crítica ao departamento médico do Náutico, chefiado por Dr. Múcio, porque eu fiquei sabendo aí nos bastidores que houve uma certa inquietação sobre essa situação. Tem coletiva amanhã, não sei o que vão falar. A força do famoso desmentido do clube é sempre uma arma, né? Então vamos aguardar o que é que sai amanhã na coletiva. Mas isso é só mais um exemplo de que críticas a Eduardo Granja sempre é recebida pelo clube envolvendo outras pessoas. Semana passada teve uma crítica sobre Léo Mago ser relacionado, sobre Léo Mago estar participando ativamente da Série C, porque não era para isso estar acontecendo enquanto a gente emprestou Leandro Cauã, e ele transformou isso num vazamento de informação, botou o Hélio dos Anjos no meio, botou o futebol no meio. A gente vem avisando. Olha a bagunça que está o Náutico. A preocupação de Eduardo Granja não é o bem do clube, é o bem dele. Ele faz todas as ações para poder se proteger. Quando ele recebe uma crítica, ele traz outras pessoas do clube para poder receber as críticas. Ele se esconde atrás das outras pessoas do clube. A gente está falando isso aqui há muito tempo. Só que, nitidamente, a permanência de Eduardo Granja se dá por um acordo político que a gente já falou aqui, tá? Não se trata mais de profissionalismo, de competência no futebol. Só que eu não vou ver o Náutico definhando, o Náutico caindo de divisão, porque eu tenho muito medo da Série D, e ficar de braço cruzado olhando
para essa pantomima que está acontecendo no Náutico, não. Não ficarei calado. Se todo dia for preciso mostrar um mal feito de Eduardo Granja, mostrarei. Inclusive, Léo Mago é renovação de Eduardo Granja. Vai mais um aqui. Vai mais uma. A renovação de Léo Mago foi feita pelo senhor Eduardo Granja. Tratou de emprestar Leandro Cauã ao sub-20 do Inter. Leandro Cauã é 100 vezes mais jogador do que Léo Mago. 100 vezes. Se tem alguém na comissão técnica do Náutico que se apaixonou por Léo Mago, eu não tenho nada a ver. Mas é um jogador de 23 anos que fez a base todinha no Náutico, tem 23 anos, nunca tinha estreado pelo clube. Era reserva do América de Pernambuco jogando a Série A3. Depois fez reserva do Jaguar. A gente não pode ter um jogo na Série C, em casa, precisando da vitória, contra uma Ponte Preta, um time dificílimo de se enfrentar. Em determinado momento, a gente se encontrar com Talicinho, Léo Mago. E na ponta esquerda tinha quem? Nem lembro mais quem tinha na ponta esquerda. Era Talicinho, Léo Mago... Hélio Borges. E Hélio Borges. Talicinho, Léo Mago e Hélio Borges. Quem aqui, em sã consciência, imaginou que o Náutico, com a folha cara, que a folha do Náutico não é barata, se for juntar a folha dos jogadores com a comissão técnica, já está girando em torno de 1.400.000, muito mais cara do que a do ano passado. Quem imaginou que num jogo decisivo a gente estaria jogando com Talicinho, Léo Mago e Hélio Borges? Aí, eu vou responsabilizar quem, meu Deus do céu? Eu vou responsabilizar quem por isso, meu Deus do céu? Porque o presidente já tomou a decisão de que nada vai mudar, porque ele acha que mudança não resolve nada. E eu tenho em campo Talicinho, Léo Mago e Hélio Borges. Meu Deus do céu! Para onde está indo o Náutico? Cadê o senso de indignação? Rapaz, Bruno Beck, Eduardo Granja, todo mundo que faz o Náutico hoje tem que botar a mão na consciência que por muito menos vocês estavam desesperados criticando Diógenes. Inclusive eu também estava. Aí vocês saem da posição de quem está de fora criticando, vão lá para dentro, fazem pior e se protegem num argumento raso de dizer que não muda porque mudança não vai alterar em nada. Pelo amor de Deus. O Náutico não é de vocês, como o Náutico não era de Diógenes, como o Náutico não era de Edno, como o Náutico não era da Coja. Olha o que vocês estão fazendo. Se coloquem no lugar dos outros. Se coloquem no lugar da oposição agora, avaliando o trabalho de vocês. Porque vocês criticavam tanto a antiga gestão. E agora parece que é um crime criticar vocês. Parece que vocês estão fazendo tudo certo. Porque eu tenho certeza que entre acertos e erros, e hoje também achava que estava fazendo certo. Então, que direito vocês tinham de criticar Diógenes? Porque achar que está fazendo certo, ele achava. Eu tenho certeza. Eu duvido que ele fazia de caso pensado, eu vou prejudicar o clube aqui. Não. Ele achava que estava fazendo o correto. E vocês estavam ali para criticar. Tem postagens de Eduardo Granja na rede social criticando o futebol na época de Diógenes. O que é que Eduardo Granja de ontem pensaria do Eduardo Granja de hoje, pelo amor de Deus? Será que não tem exemplo suficiente para poder mostrar que o trabalho é vexatório? Granja, não leve isso para o pessoal, que ninguém nunca fez, pelo menos da minha parte, nunca teve uma crítica pessoal a você, não. Eu quero que você bote a mão na consciência e veja a quantidade de erros que você cometeu no seu departamento, que você é responsável, você é vice-presidente de futebol, cara. Saia um pouco da posição. Se coloque como um opositor.
O que você acharia do trabalho que está sendo conduzido? São os piores anos do clube, você participou dos dois. Avalie o seu trabalho dessa forma. Parece que você nem para pensar nisso, cara. Você só está pensando na autoproteção. Desculpa, Atos. Inclusive, eu estava um pouco ausente aqui. Eu vi a mensagem de Felipe Amorim, lá da comunicação do Náutico, até falando, porque eu também tuitei, né? Dizendo que tinha achado estranho, não negativo, é claro, mas tinha achado estranho essa recuperação meteórica de Vinícius. É muito positivo. E eu até cobrei no Twitter um esclarecimento por parte do DM para falar sobre esse processo de recuperação dele, porque se veiculou no GE e foi baseado, inclusive, nisso que eu coloquei. Aí ele me disse que o DM nunca falou em 4 meses, mostrou a nota que o clube colocou. Nunca falou, né? Oi? Falou, o DM falou alguma coisa? Não, que estava lesionado. O departamento médico não falou no momento. Então, meu amigo, então você deixa fértil a matéria. Eu nem vi esse seu post, Renato. Eu só estou respondendo pelo meu. Eu nem vi o post. Na verdade, foi o seguinte. Eu vou colocar aqui. Deixa eu aproveitar então e colocar. Eu aproveito e também faço a devida correção, porque se for por isso, não... eu acho que é uma coisa... Aqui, ó. Cadê? A recuperação de Vinícius em pouquíssimo tempo, diante do diagnóstico inicial do DM do Náutico, é no mínimo estranha. Não sou médico, mas acredito que é preciso ao menos um esclarecimento sobre essa diferença gigante do tempo de recuperação estipulado pelo DM com o que ocorreu. E aí ele disse que o Náutico nunca falou em um tempo de 4 meses. Eu posso até responder, eu posso até auxiliar, Renato. Mas só um ponto aqui. Só um ponto. Veja, o que o Felipe falou está correto. De fato, o Náutico nunca disse isso. Eu acabei me baseando pela matéria do GE, que falou que pode ser de até 4 meses e tudo mais. E eu vou fazer a devida correção, não tem problema nenhum. Mas, de toda forma, ao menos o clube está fazendo uma coisa que eu considero que é importante. Dentro das notícias que foram divulgadas, de até 4 meses e tudo mais, com o que está acontecendo agora, ter uma coletiva amanhã para poder explicar esse processo de recuperação dele, eu acho positivo. Eu acho que isso era o que tinha de ser feito e vai ser. Eu só não acho que tinha que ter sido amanhã. Era para ter sido quando ele lesionou. Qual é a previsão? Qual é o tratamento? Porque, na verdade, era para ser... foi até dito na época, pelo próprio Múcio Vaz, que o tempo de recuperação só seria estipulado depois do procedimento. E aí aconteceu depois desse procedimento. Oi. Até porque tinha decisão, Renato, a ser tomada de qual tipo de tratamento iria ser feito. Como eu disse, pelo menos 3... É porque eu acho que um tratamento conservador que... Nesses casos, também adotado, acho que no caso de Vinícius, eu acho que não dava, tá? O tratamento conservador sem ser com cirurgia, não dava. Restavam essas duas opções. Da forma que foi feito, que o prazo de retorno é menor, e essa que poderia demorar mais. Como eu falei, é óbvio. Eu não discuto a capacidade do departamento médico do Náutico. Eu discuto a integração entre departamento médico e departamento de futebol. Que parece que o departamento de futebol, quando quer, deixa o departamento médico falando sozinho. Então, foi tomada a decisão de fazer o tipo de tratamento que tinha um retorno mais rápido, muito por causa da situação que o campeonato já daqui a pouco acaba. Em 4 meses acaba. Porque eu vi gente dizendo assim, daqui a pouco dá um problema com o Vinícius, aí vão dizer, olha aí, foi fazer um tratamento errado. Não tem tratamento errado ou tratamento certo diante do cenário do futebol, que se precisa do jogador num prazo menor, e existe a possibilidade de você tomar a decisão de partir para um tratamento que tem um retorno mais rápido. Foi possível fazer isso. Como eu disse, o tratamento mais longo, a probabilidade de ser mais efetivo existe. Mas o jogador ficou inconformado com a situação, achava que dava para voltar num espaço menor de tempo, até porque ele sabe a condição do Náutico, ele é preocupado com a situação do Náutico, e no final das contas, todo mundo sentou e foi tomada a decisão. Ponto. A minha crítica foi a condução disso. Não se anda junto com o jogador para poder dar o suporte ao jogador. E aqui não é o departamento médico que tem que dar suporte, é o futebol. Só que
Nesse caso, em tantos outros, é difícil você contar com o departamento de futebol dando esse tipo de suporte. São pessoas que, desculpa, velho, tá aí provado, são pessoas inaptas, que não sabem que essas situações estão acontecendo. O caso de Fagner Alemão, o caso de João Macho dá para colocar aqui no bolo também. Nada disso aqui é crítica ao departamento médico. Ponto final. Pelo menos não da minha parte. Meu irmão, me arreta tanto, sabe o que, velho? A gente fica batendo de Eduardo Granja, pedindo para ele colocar a mão na consciência. E Beck é só lá, de boa, sem tomar uma decisão, sem fazer nada, eu nem tinha visto, Renato. Eu fiquei sabendo por vocês que a arquibancada central e o Caldeirão pediu a saída de Granja. Meu irmão, xingou. Isso daí é inédito, pô. Geralmente pede a cabeça do presidente para pedir a do vice-presidente de futebol, velho. Aí Aconteceu. Isso aí é bom, né? Vice-presidente de futebol, sabe com quem? Com Diógenes. Em 21, se eu não estiver enganado, aconteceu, em 2021. Mas mudanças foram feitas na época. Sempre tinha uma mudança. Tinha chegada de um novo diretor, tinha uma reformulação do departamento. Ainda mais agora, que a gente sabe que está tudo na mão de Hélio. Por que está se questionando o que Fábio Lins faz, o que Eduardo Granja faz, até o que Edgar faz? Veja, eu acho que todo mundo tem espaço para criticar quem quer que seja que está no futebol do Náutico hoje, até pelo desempenho pífio que o futebol do Náutico vem demonstrando, não só nesse ano, como no ano passado também. Mas, por exemplo, eu tenho informação de bastidor que, dado as funções, Edgar faz um trabalho razoável. Eu já escutei isso já. No bastidor, se questiona muito a atuação de Fábio Lins, principalmente com a chegada de Hélio dos Anjos. Agora, eu sempre me reporto à Granja porque ele é o vice-presidente de futebol. Ele é o responsável. Ele é o cara que, se nada está dando certo, eu queria ver a atuação dele. Porque, veja, se Eduardo Granja tivesse com senso de urgência, tivesse inquieto com a situação que está acontecendo no Náutico e tivesse fazendo mudanças, buscando uma melhora, eu não estaria criticando tanto ele. Agora, quando eu vejo ele inerte com a situação, mais preocupado em estar se fechando politicamente para continuar no cargo, eu vou responsabilizar quem? Se não o chefe do futebol. Vou responsabilizar ele. Porque parece que ele acha que só a perspectiva de contratar jogador é que vai mudar a situação do Náutico. Não é por aí não, velho. E os erros que foram cometidos? Granja deve estar ouvindo isso aqui agora e deve estar pensando, eu não fui o responsável total pela montagem do elenco. E quem foi, pô? Então aponta as pessoas que foram e tira, cara. Porque é isso que eu espero de um departamento de futebol que se diz profissional, pô. O que não dá é ver a quantidade de erros, ver a gente sofrendo o que a gente vem sofrendo, porque esses erros estão entrando em campo. O segundo tempo, quando a Ponte Preta teve erro de novembro entrando em campo contra a Ponte Preta no segundo tempo. Ver o Náutico ir para o intervalo com um homem a mais e acabar o jogo com um homem a menos. Ver o Náutico com o Leonardo estreando no gol, com o Léo Mago de centroavante, fazendo seu segundo jogo, com 23 anos, ver Talicinho na ponta esquerda e achar que tá tudo certo. O problema foi só o acaso. Os jogadores que se contundiam, os jogadores que não rendem, não houve erro de nada.